Bom dia a todos. Eu me chamo Cauane Chalme, sou mestranda do terceiro semestre e o título do meu artigo é Metodologias e Práticas Pedagógicas adotadas no ensino inclusivo de física para surdos. Bom, contextualizando vocês um pouquinho, sobre o que é o meu artigo. Então, o ensino de física, culturalmente, ele sempre foi um desafio, tá? Tanto para o aluno quanto para os professores. Para os alunos, devido à sua abstração. E para os professores, de ensinar essa matéria, tendo em vista que esses alunos eles precisam de muitas compreensões prévias para entender a física. Então, sempre foi um desafio. E quando esse aluno ele é surdo, a dificuldade tende a aumentar, Porque nossa formação é voltada para a gente ensinar de forma oralizada, E quando a gente se depara com um aluno surdo, que a gente tem que ensinar através de recursos visuais e física, a dificuldade aumenta. Bom, embora haja muitos recursos, que ajudem nesse processo de inclusão, para a área da física ainda há pouco material, voltado para esses alunos, conceitos muito complexos da física ainda não tem materiais voltados para esses alunos. Desculpa. Aqui eu trago um autor, chamado Marco Antônio Moreira, que ele fala dos avanços que o ensino da física foi acontecendo ao longo dos anos, Mas que ainda assim, mesmo com esses avanços, ainda há uma desatualização dos professores, de ensinar física, ou seja, a gente ainda ensina a física antiga para os alunos, A gente não se atualizou quanto professores de física. Bom, qual é o objetivo do meu artigo? O que eu busco, com isso? Então, eu busco identificar e analisar estratégias adotadas por professores de física, de modo que auxiliem na aprendizagem dos estudantes surdos por meio de uma análise na literatura. Ou seja, através da análise da literatura, eu quero saber que recursos que esses professores utilizam, que metodologias são essas utilizadas para aplicar o ensino de física para alunos surdos. Então, aqui começando na metodologia, essa metodologia ela é qualitativa e, bom, a primeira etapa ela consiste na identificação, E eu optei por utilizar a base de dados OASIS-BR. Bom, o que é essa plataforma, então? Ela é um repositório de artigos acadêmicos brasileiros que tem como objetivo, dar visibilidade a conteúdos científicos. Bom, as palavras-chave que eu utilizei, foram ensino, física e surdos. Só que essa primeira busca, ela me trouxe um resultado de 443 documentos. Nesses documentos, incluindo teses, dissertações, trabalho de conclusão de cursos e artigos. Então, eu tive que utilizar um filtro, de tempo, de 2019 a 2023, o que me resultou em 228 textos. E ainda assim, estava um número muito grande. Então, eu utilizei um outro filtro, que eu selecionei apenas a língua portuguesa. Mas, como vocês podem ver, não influenciou tanto, porque reduziu apenas 2 trabalhos. Então, foi necessário fazer um terceiro refinamento, o qual eu selecionei apenas artigos acadêmicos. E esse refinamento restringiu minha busca em 44 artigos. E não havia repetições de artigos. Então, na sequência, foram descartados 38 artigos, que não faziam parte dos critérios que eu estabelecia, porque eu estava buscando
metodologias e práticas voltadas no ensino de física focado para surdos. E muitos desses trabalhos traziam metodologias voltadas para a biologia, para a área da matemática, da química, então não faziam parte do escopo do meu trabalho, tá? E a partir desses critérios, então, eu selecionei apenas 6 para análise. Bom, a segunda etapa do mapeamento, né, que envolve a classificação, eu fiz um quadro, né, para organizar os textos que eu havia selecionado. Como ano de publicação, palavras-chave, os objetivos e o título, né? Bom, aqui eu trago um exemplo desse quadro para vocês terem uma ideia de como ele está organizado, tá? Bom, e agora eu parto para análise e discussão dos resultados. Então, a terceira etapa do mapeamento, né, ela consiste na análise dos artigos e foi dividida em 2 etapas. Então, primeiramente, né, eu fiz a leitura dos textos, né, com o objetivo de identificar quais as metodologias, quais as práticas que eram adotadas para o ensino de física para surdos. Bom, e na sequência, né, depois de fazer essa análise, né, dessa leitura, eu busquei identificar possíveis padrões, convergências e divergências entre esses textos, né? Mas por que eu fiz essa comparação, né? Porque essa comparação, ela tem como objetivo eu fazer um mapeamento do que tem sido produzido no Brasil, tá? E o que precisa ser explorado, né? Que área que ainda precisa ser explorada para que o ensino de física chegue até esse grupo específico de alunos. Então, todos eles apresentam um ponto de vista e objetivos em comum, né? Eles destacam os desafios, né? Quanto possíveis estratégias pedagógicas para tornar o aprendizado mais acessível. Ou seja, todos eles falam do desafio que né, de adaptar trabalhos para adaptar material para esses alunos, tendo em vista que na formação não tiveram, né, essa formação de fazer adaptação de trabalhos. E um ponto semelhante entre todos os artigos é o fato de todos debaterem sobre a adaptação dos materiais didáticos, né, com o intuito de minimizar essas barreiras de comunicação. Que as pesquisas evidenciaram então, tá? Que a Libras, recursos visuais, experimentos, né, são tudo ferramentas que o professor ele precisa dominar para garantir a compreensão dos conceitos físicos. Ou seja, para que o professor de física consiga levar o conhecimento a esses alunos, ele precisa se apropriar da Libras, né? E ele precisa estar apto a fazer adaptação de materiais. E por fim, então, né, todos os artigos abordam a relevância de um ensino inclusivo, com práticas pedagógicas que contemplem as necessidades específicas de cada aluno surdo, de modo a garantir que todos tenham acesso a uma educação de qualidade, independente das suas limitações sensoriais. Ou seja, todos eles falam da importância, né, na formação, na capacitação desses professores, para que a gente consiga levar esse conhecimento até esses alunos, né? Para que todos eles tenham acesso à física. Então, o foco, né, está em criar um ambiente de aprendizado equitativo, no qual os alunos surdos possam se engajar de maneira significativa com o conteúdo de física e assim promovendo a inclusão e a igualdade de oportunidades. Considerações finais, então.
Com base nessa análise, foi possível identificar que todos os artigos apontam para a necessidade da falta de formação de professores de física. Como eu já havia comentado inicialmente, né? A nossa formação é focada para a gente ensinar de forma oralizada. Então, precisa aí ter uma mudança, né, na formação desses professores para que a gente consiga estar pronto para atender esses alunos, né, com essas limitações. Né? E além disso, ressaltam que apenas focar na criação de sinais não é o suficiente para sanar as barreiras do conhecimento de física. Né? Então, não adianta só focar na criação de sinais, né? Tem que focar também na formação de professores, né? E para que isso aconteça, né? Para que esse ensino chegue até esses estudantes, é necessário que haja uma união, tá? Entre os professores, a escola, né? O intérprete existir e a família desse aluno, tá? Somente assim a gente vai conseguir chegar nesse grupo específico. Aqui estão as referências que eu utilizei, tá? Para fazer essa apresentação. E muito obrigada a todos pela atenção.